Seguinte, pessoal, nesse vídeo eu vou falar sobre templates da Envato. Para quem tem problema, se você tem problema com templates da Envato, principalmente se você abriu o template e as mídias ficaram offline, ou então se você conseguiu abrir, não ficou offline, mas deu algum problema, ficou lá meio bugado, faltando alguma coisa, principalmente não aparecendo o texto onde deveria aparecer, esse vídeo é para você. Eu vou explicar exatamente como resolver esse problema. Aqui na Udemy, um aluno meu, Mário Sérgio, ele falou que estava baixando alguns packs da Envato e que ele estava tendo problemas com isso e pediu a minha ajuda. A gente foi para uma mentoria e eu então dei uma investigada e descobri exatamente por que está acontecendo esse problema. Então vou mostrar aqui acontecendo o problema e como resolver e por que acontece. Então vamos lá, vamos primeiro aqui para o pack da Envato. Eu estou aqui assim nessa pasta onde eu coloquei o pack, justamente o que estava dando problema para ele. Eu já descompactei aqui para essa pasta. E a primeira coisa, para a mídia não ficar offline, não abra diretamente por esse arquivo .drp aqui, dando 2 cliques nele, porque as mídias não vão ser vinculadas ao projeto. As mídias elas estão nessa pasta aqui e abrindo direto aqui elas não são vinculadas e elas ficam então offline. A gente tem que fazer de um jeito diferente para elas não ficarem offline, primeiramente. Então a gente vai abrir o DaVinci, vai aparecer a tela aqui do gerente de projeto ou Project Manager e você vai clicar aqui no espaço vazio e vai vir nessa opção Restore Project Archive, ou então restaurar arquivo do projeto. Não vai importar projeto, que não é isso daqui que a gente quer. A gente quer essa segunda opção aqui para restaurar os arquivos do projeto. Ele vai puxar com as mídias e com o projeto inteiro. Então vamos nessa opção e a gente vai buscar lá na pasta. Cadê aqui a pasta onde eu salvei? Aqui. E tá aqui. A gente simplesmente seleciona essa pasta que a gente descompactou e vamos botar para abrir. E ele vai dar uma demoradinha aqui para carregar. No caso, esse daqui é pesado. E pronto, ele abriu aqui o projeto. Abriu não, né? Ele carregou aqui, ele restaurou. A gente vai dar 2 cliques para entrar. Ele vai estar carregando aqui, vai dar uma demoradinha também. Pronto, esse é o primeiro passo para as mídias não ficarem offline. No caso desse template aqui, a gente tem algumas pastas aqui, ó, Edit, Final e Assets, e nesse caso a gente tem nos Assets as mídias. A gente pode entrar aqui ó, e ver várias mídias aqui e elas não estão offline, diferente de se a gente entrasse diretamente pelo arquivo .drp. Se desse 2 cliques aqui, ficaria tudo offline aqui, aí seria um problema bem pior. Mas basta a gente fazer desse jeito que eu falei, que elas ficam tudo aqui normal, aparecem. Agora um problema, eu vou fechar essas timelines aqui para não atrapalhar. Primeiramente a gente tem aqui na pasta final as timelines que a gente quer utilizar. Vamos puxar um pouco para baixo aqui para dar mais espaço, para ver elas. Então digamos por exemplo, eu vou fechar essa daqui também e vou abrir essa Facebook Title. Vamos dar uma olhada nela. Vou dar um Shift Z aqui para mostrar num zoom maior, vou aumentar aqui. E vou vir aqui nessa opção e vou colocar nessa primeira aqui para aparecer o que tiver aparecendo nessa timeline aqui, nesse clipe que está na timeline. E perceba que está tudo preto, não vai aparecer nada mesmo, a gente passando para frente e para trás. Ou seja, ele está com algum problema e a gente vai ter que resolver. A primeira coisa que a gente tem que ver é o seguinte, a gente tem esse clipe aqui dentro dessa timeline que a gente abriu, timeline Facebook Title, que foi essa daqui, e esse clipe ele está com o mesmo nome, Facebook Title. E veja esse íconezinho aqui, o primeiro, que tem tipo um clipezinho atrás do outro, isso daqui indica que esse clipe que a gente tem aqui, ele é ou um clipe composto ou uma timeline que a gente tem dentro dessa timeline. Pode ter uma timeline dentro da outra, é normal. Então a gente vai clicar com o botão direito nela e vai aqui em Open Timeline. A gente vai abrir, perceba que a gente estava nessa daqui, ó. A gente veio e abriu aqui para o lado. Eu tinha fechado tudo que estava aqui do lado, né, para não atrapalhar, para a gente ver o que a gente está abrindo aqui na sequência. Então a gente abriu aqui, isso daqui no caso é um clipe composto. Eu sei disso porque aqui em cima, quando eu abri ele, ó, quando eu estou aqui nele, eu sei que ele é um clipe composto porque aqui em cima aparece Select Timeline, ou seja, selecione a timeline. Ou seja, isso daqui abriu aqui, mas ele não é uma timeline, ele é um clipe composto. Se eu estou aqui nessa daqui, que é uma timeline, aparece o nome dela aqui, ó, Facebook Title. Então esse daqui é um clipe composto, mas isso também não importa muito agora. E o problema que está acontecendo aqui é o seguinte, esse primeiro clipe que a gente tem aqui em cima, no caso desse Facebook Title, ele é o clipe de texto, como diz aqui o nome, você vai ter que procurar o clipe de texto, porque é lá que está o problema. Eu vou até pegar e aumentar aqui ele, ó, e veja que ele está tudo preto, não aparece nada. Vamos até puxar aqui ó, o tamanho de cada um, para a gente começar a ver o que cada um tem.
e vamos dar um espaço aqui para a gente ver melhor. Vamos puxar aqui para baixo também a faixa de áudio e perceba que esses daqui estão aparecendo alguma coisa, eles não têm nenhum problema. Agora, quando a gente chega aqui no de texto, nesse clipe de texto, ele está em cima e ele tem problema. E por ele estar com algum problema, ele não está renderizando e por isso fica tudo preto e ele acaba tapando os outros. Se eu clicar aqui nele para selecionar e apertar D para desativar ele, perceba que tudo que está embaixo dele começa a aparecer. Fica tudo normal aqui, ó. Só ele, ou seja, o texto, ele não aparece. A gente aperta D para ativar e tudo que está embaixo acaba sumindo. Ele está tapando tudo que está embaixo. Então, perceba aqui pelo íconezinho que novamente a gente tem aqui ou uma timeline ou um clipe composto. Então a gente vai clicar com o botão direito para abrir de novo e vamos de novo aqui em Open Timeline. A gente abriu aqui então uma nova guia, então a gente estava aqui e a gente abriu esse daqui. Vamos dar um Shift Z aqui para dar um zoom, eu vou dar mais um espaço aqui, vou vir aqui aumentar a altura do vídeo e vou clicar nesse primeiro para mostrar o que tiver nele. Na verdade aqui, como ele é uma composição do Fusion, ele não vai aparecer nada aqui. Eu sei que ele é uma composição Fusion por causa das estrelinhas aqui no canto. Sempre que tiver estrelinha aqui no canto é uma composição Fusion. E a gente faz o seguinte, vamos abrir aqui o inspetor para a gente inspecionar esse elemento. Vou dar um Shift Z de novo aqui, 2 vezes. E o problema aqui, o que está ocorrendo é o seguinte, para a gente detectar, a gente faz assim, ó, a gente vem aqui em Workspace, e vamos abrir o console, que ele dá mensagens de erro para a gente. Quando a gente tiver algum erro numa composição Fusion, a gente vem aqui no console e a gente vai descobrir pelo console qual que é o problema, através de uma mensagem de erro. Mas perceba que está cheio de coisa aqui, então a gente vai fazer o seguinte, a gente vai limpar a tela aqui no CLS e a gente vai simplesmente clicar em qualquer ponto aqui dessa reguinha para a gente reposicionar o ponteiro. Ele vai tentar carregar a imagem referente àquela parte e ele não vai conseguir e ele vai dar uma mensagem de erro aqui. Lembrando que é apenas um clique. Se você clicar e arrastar, olha só, eu vou dar um clique, ele vai aparecer esse bloco de mensagens. Isso daqui é normal. Agora, se você clicar e arrastar, ele vai ficar aparecendo um monte de mensagem ali repetida. Aí você não vai saber onde é que é o começo das mensagens. Então, vamos limpar de novo, dar um clique aqui. E esse é o bloco de mensagens que a gente quer. Cada mensagem, cada linha aqui se refere a um nó da nossa composição Fusion, um nó que teve problema. E é muito importante a gente observar, nesse caso aqui, os nós de texto. A gente vai ver aqui primeiro o nó texto 1, text 1, e ele diz aqui, could not find font Montserrat. Style bold, ou seja, estilo bold. Então não pode achar a fonte Montserrat. Isso significa então que quem criou o template para botar lá na Envato, essa pessoa utilizou no texto a fonte Montserrat. E essa fonte ela está instalada no computador da pessoa lá, mas não está instalada no seu computador e é por isso que está dando problema. Da mesma forma, tem outros textos aqui, outros nós de texto, o text 2, por exemplo, que está com a mesma fonte e está dando o mesmo problema. E de uma forma em cascata, os nós que vêm depois do text 1, que é o transform 1, do text 2, que é o transform 2 e vários outros que vêm em sequência, eles acabam tendo problema também porque eles não pegaram a imagem do nó anterior, que no caso seria o text 1, o text 2, eles não conseguiram gerar a imagem pela falta da fonte e por isso os outros tiveram problema e acabou que ficou tudo preto e nada foi renderizado nessa composição Fusion. Para resolver esse problema, tem 2 caminhos possíveis. Você pode ou modificar a fonte aqui, tanto num texto quanto em outro. Se modificar em um só não vai funcionar, porque a composição Fusion ela só renderiza quando tiver tudo certinho. Então você pode vir aqui e trocar a fonte, por exemplo, botar qualquer outra fonte nesse e outra nesse, e perceba então que já apareceu ali. Você pode passar, ó, já apareceu o texto, pode voltar aqui numa guia e você vai ver que está ali o texto. Só que daí tem um problema, perceba que dependendo da fonte a gente pode acabar tendo um tamanho de letra muito diferente que não fica bom para aquele preset, para aquele template que a gente está utilizando. Então o ideal é a gente instalar aquela fonte que ele está faltando, que no caso a gente viu ali que era a fonte Montserrat. Tem outras que a gente pode verificar em outros templates que a gente tem aqui, pode ter outra fonte e a gente verifica entrando aqui dentro dessa composição Fusion, sempre decompondo na timeline, né? Indo lá em Open Timeline, aqui no texto, Open Timeline, e depois que a gente chega na composição Fusion, a gente vem em Workspace, Console, limpa aqui,
clica aqui, e aqui no caso não vai acontecer o problema, né, porque eu já mudei a fonte. Mas onde tiver com problema, ele vai dar a mensagem aqui e você vai saber qual é a fonte que você tem que instalar no seu computador, você instala e reinicia o DaVinci e o problema vai estar solucionado, pelo menos para aquele template. Então vamos fazer o seguinte, vamos procurar a fonte aqui em Montserrat, você pode vir aqui e buscar Google Fonts, ou seja, é o site do Google onde você pode baixar fontes, entra aqui no primeiro, e você vai buscar bem aqui assim, ó, Montserrat. E ele já dá aqui as opções, que no caso a gente quer essa Montserrat e não Montserrat Alternates, nem Subraiada, a gente quer essa só Montserrat. A gente entra aqui e vai clicar aqui para baixar a família de fontes, Download Family, porque tem itálico, tem negrito, tem sublinhado, tem isso, tem aquilo, então é uma família de fontes. Depois que você baixar, eu já baixei aqui, vamos voltar aqui. Eu coloquei então aqui nessa pasta, Montserrat, e a gente pode então clicar com o botão direito, vem aqui nessa opção, ó, se você tiver em RAR, para descompactar numa pasta com o nome Montserrat, aqui dentro mesmo. Então pronto, tá aqui a pasta, a gente entra lá e você vai selecionar todas as fontes que tiverem dentro dessa pasta, inclusive nas subpastas. Então essa daqui e essa daqui, você vai clicar com o botão direito e vai instalar fonte, instalar aqui no caso, né? Ó, tá instalando. Beleza, instalou aqui no meu computador, vamos ver se tem fonte aqui dentro dessa subpasta, Static. Ó, tá cheio de fonte aqui, vamos selecionar tudo, clicar com o botão direito em alguma e instalar. E ele vai instalar as 18 fontes. Ó, uma já está instalada, vamos dizer que sim aqui, não tem problema, vão sim. Acho que foram aquelas duas que estavam ali anteriormente, né? Pronto, instalou as fontes e vamos então fechar aqui o DaVinci e reiniciar. Eu vou entrar no projeto de novo aqui. Então agora que eu voltei aqui no projeto, reiniciei o DaVinci, eu posso vir aqui se eu quiser e ir direto para a fonte Montserrat. Cadê ela? Aqui, Montserrat, pronto. Posso usar ela aqui, posso usar aqui também. E inclusive, ó, vamos ver como é que ficou aqui. Ó, ficou direitinho. Inclusive a gente pode vir aqui na pasta final para olhar outros presets. Vamos ver aqui o do Subscribe 1, por exemplo. E vamos passar aqui, ó, ele está com problema também, perceba, não está aparecendo o que deveria aparecer, então vamos abrir ele aqui, botão direito, Open Timeline, abrir aqui do lado, a gente vai procurar aqui nas camadas de vídeo, onde é que está o texto, pelo nome, né, está aqui, ó, Text, o resto é Color, Placeholder, Color, então vamos aqui no Text, botão direito, Open Timeline, ó, composição Fusion aqui, com essas estrelinhas. A gente vem aqui e vamos verificar qual é a fonte que está faltando. Vamos em Workspace, Console, limpar, clica aqui. E a gente então precisa da fonte Roboto para essa aqui. Então Roboto aqui, não tem nenhuma outra fonte falando aqui. Então é só aqui, Roboto, né, a mesma coisa. Então a gente vai baixar e instalar a fonte Roboto. A gente vai lá e procura aqui no Google Fonts, bota Roboto. E já está aqui a fonte, a gente vai lá, baixa a fonte, eu já baixei. E eu coloquei aqui assim, está aqui Roboto, vamos extrair. E vamos entrar na pasta que a gente extraiu as fontes, selecionar todas as fontes, ou seja, .ttf, que é a fonte TrueType Font em inglês. Botão direito, instalar, já vamos reiniciando o DaVinci aqui. Ó, Subscribe 1, né? A gente já deixou aberto, depois a gente volta lá nele. Instalei as fontes, vamos então entrar de volta aqui no projeto e a gente vai acessar aquele template e ele já vai estar funcionando, porque eu instalei a fonte que ele precisava. E a gente volta aqui então, ó, o primeiro desse Subscribe 1 está aqui. A gente pode então passar aqui, perceba que ele já está funcionando. Está ali certinho, aparecendo todos os elementos, com exceção do placeholder, que a gente vai ter que trocar lá, ou seja, a gente teria que vir aqui no Subscribe 1, ou melhor, aqui em Edit, a gente vai em Subscribe 1, placeholder, vai abrir aqui essa timeline e a gente vai jogar alguma coisa aqui dentro. Então, digamos, vamos puxar aqui uma mídia, vamos botar aqui qualquer coisa, eu vou botar minha cara aqui, e vamos puxar aqui para dentro dessa timeline, botar aqui bem no comecinho, que é o certo, né? Não vai botar lá para frente assim. Shift Z, vamos aumentar aqui, vamos botar aqui para aparecer. E deixa eu dar um zoom aqui, vamos mudar um pouco a ancoragem, mais um zoom. E agora acredito que a minha cara já vai aparecer lá, quer ver?
Pronto, tá ali aparecendo a minha cara, eu posso dar uma mexida a mais aqui, diminuir o zoom. E beleza, tá ali, funcionou, bastando instalar a fonte. Vamos dar uma olhadinha nos outros aqui. Vamos voltar aqui em final, que é o que a gente acessa para ter os templates. Vamos ver aqui o Subscribe 8. Ó, tá ali aparecendo normal, cliquezinho, vai lá. Ele muda o botão, ou seja, problema resolvido. Se a gente abrir algum outro aqui e tiver novamente algum problema com relação à fonte, basta a gente ir abrindo até achar o texto, abrir o texto e vai lá no console, ver qual é a fonte que deu problema e a gente baixa e instala a fonte, reinicia o DaVinci e vai lá e olha e está funcionando. Então essa foi a dica de hoje, como resolver problemas com templates da Envato Elements ou então de outro local que você tenha problemas semelhantes a esse. Geralmente, quando dá algum problema assim, é problema com fonte. E já aproveitando aqui o botão, né, vai se inscrevendo aí no canal se você quiser saber mais sobre DaVinci Resolve. Volta e meia eu tô postando um vídeo bacana aí. Se quiser aprender mais também sobre DaVinci, muito mais ainda, eu tenho um curso sobre edição de vídeo no DaVinci Resolve, dá uma olhadinha na descrição. Pode acessar aqui na descrição que eu já coloquei um link com cupom de desconto. E é isso aí, pessoal. Valeu e até o próximo vídeo.